Deus. Amém, igreja, boa noite. Você poderia ficar de pé, por favor, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela Tua presença disponível nessa noite para a nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para que venhamos a viver no dia de hoje. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o dono desse culto, é o dono da nossa vida. E nós queremos entregar ao Senhor tudo que nós temos de melhor nessa noite, Pai. Obrigado porque toda informação ruim, toda notícia ruim que recebemos nessa semana está ficando da porta para fora. E aqui nós iremos receber renovo, refrigério do Teu Espírito, direcionamento e resposta a respeito daquilo que precisamos fazer, daquilo que podemos fazer com o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Nós consagramos esse culto ao Senhor, Pai. Nós sabemos que estamos em um contexto eclesiástico onde o Senhor tem liberdade de se mover em nosso meio. E nós sabemos que estamos aqui de corações abertos para receber da Tua influência, para receber da Tua capacitação, para receber do Teu poder sobre a nossa vida. Eu declaro agora em nome de Jesus toda palavra de maldição caindo por terra. Eu declaro agora em nome de Jesus toda paralisia espiritual caindo por terra. Eu declaro toda cegueira espiritual caindo por terra, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que nos prendia no passado não vai nos prender mais, Pai. Nós vamos avançar para correr a carreira que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nós vamos continuar correndo a carreira com excelência. Nós vamos continuar correndo a carreira com alegria, Pai. Não olhando para homens, não olhando para trás, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Pai. E nós nos apegamos com essa verdade. Nós nos apegamos com essa verdade, Pai. E nós queremos viver essa verdade nos nossos dias. E sabemos que o Senhor está nos recompensando. O Senhor está nos galardoando, o Senhor está nos presenteando, Pai, com a graça de andar juntamente contigo, a graça de poder desfrutar de uma unção, de um poder, de um favorecimento que vai além daquilo que podemos fazer, Pai. Nós reconhecemos a dependência que temos no Senhor, e nós queremos consagrar isso ao Senhor nessa noite, sabendo que o Senhor está tomando conta de tudo. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Já fui muito bem apresentado, né? Muito obrigado, pastor Wellington, tio, né? Juntamente com tia Leila, as meninas, Alice, Lívia, Bia, que são família, né? A gente não é de sangue, mas não precisa ser de sangue para ser família, não é não? E eles são como famílias, são família nossa, né? Eu amo demais, me viram crescer. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa igreja, acompanhar o crescimento de vocês, ver o que Deus está fazendo. Quero honrar também a minha namorada Amanda, meu sogro Edson, Márcia, e a amiga dela ali também, que estão junto comigo aqui nessa empreitada de estar aqui pregando a palavra para você, amém? Eu sou muito alegre e digo que sou privilegiado de poder carregar essa mensagem até você, amém? E eu queria mesmo que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus vai ministrar nessa noite, porque eu sei que uma vez que nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que é do Senhor, e recebemos a palavra com alegria, e como uma boa terra, abrimos o nosso coração para receber da palavra, é impossível que essa palavra não produza frutos na nossa vida, amém? Uma vez que nós abrimos o nosso coração e a palavra, a semente, que é a boa palavra, cai em uma boa terra, que é o nosso coração, ela produz frutos sobrenaturais na nossa vida, e eu declaro que nos próximos meses você vai viver frutos do que você vai ouvir nessa noite, e você vai contar bons testemunhos daquilo que Deus está fazendo a partir do momento que essa verdade caiu no teu coração, amém? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre você ser algo e você se tornar isso que Deus tem para você, porque não é somente fazer, mas é viver isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho, e eu sei que você vai se alegrar muito com isso, mas Deus tem colocado essa mensagem no meu coração há cerca de 2 meses, e aonde eu tenho passado, eu tenho compartilhado dessa mensagem, porque é algo que Deus colocou no meu coração para um tempo oportuno, e eu tenho visto, acompanhado outros lugares também, Deus levando pessoas a falar sobre essa mensagem.
e eu tenho muito no meu coração, e eu sei toda a liberdade que eu tenho do seu pastor para ministrar sobre isso, e eu queria falar um pouquinho para você nessa noite sobre honrar a Deus. Amém? Você deseja honrar ao Senhor? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, queridos, porque honra é um princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso e honesto. Então honra não é um ato, honra é a evidência de quem nós somos. Nós honramos porque somos. Nós honramos a Deus porque nós somos alguém de honra. Nós honramos ao Senhor porque nós somos corajosos, porque nós somos virtuosos, porque somos honestos para com o Senhor, e por isso nós honramos ao Senhor. Porque, queridos, honrar ao Senhor é colocar Deus no lugar que lhe é devido. Honrar ao Senhor é colocar Ele no lugar de prioridade e primazia na nossa vida. E eu vou adiantar a você que muitas pessoas estão deixando de viver o que Deus tem para a vida delas, por quebrar um princípio de honra. E deixa eu falar algo para você, se você não honra, se eu não honro, nós não crescemos, queridos, porque a honra é o que promove o crescimento na nossa vida. Não existe crescimento, não existe avanço sem o princípio da honra. Se nós não honrarmos a Deus, nós não vamos receber de Deus aquilo que já está liberado. E eu vou mostrar para você, biblicamente, isso, que todo o poder e a capacidade de Deus, e eu quero te fazer uma pergunta, e que você seja muito honesto em respondê-la. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa nessa terra, sim ou não? Deus é poderoso para mudar a tua vida, sim ou não? Deus é poderoso para transformar a tua história, sim ou não? Deus é poderoso para te levar para o teu destino, aquilo que Ele mesmo já preparou para você, sim ou não? Mas, queridos, deixa eu falar algo para você. O próprio Jesus se encontrou impossibilitado de fazer coisas por causa da falta de honra. Então, quando nós entendemos que o significado de honra na Bíblia está relacionado a reverência, respeito, valorização de quem Deus é e do próximo, é um princípio fundamental que orienta a conduta dos cristãos, incentivando eles a andar em integridade, justiça e amor. Porque quando nós aprendemos a honrar a Deus e nós entendemos que Deus honra você, e nós vamos entender isso, que a honra que nós prestamos ao Senhor hoje é virtude de uma honra que o próprio Deus já teve com a nossa vida. Porque quando nós honramos alguém, nós entregamos tudo que temos. E Deus entregou tudo que Ele tinha para ter você hoje. Ele entregou o próprio Filho em forma de honra, para poder te honrar ao ponto de você ter acesso a Ele de novo. Porque eu não sei se você sabe, e acredito que certamente saiba, mas eu e você, por causa do pecado de Adão, estávamos destituídos da justiça de Deus. Nós não tínhamos acesso àquilo que nós fomos criados a ter por causa do pecado de Adão. Isso não era justo, porque não fomos nós que pecamos, mas a Bíblia diz que por causa do pecado de um homem só, todos agora pecaram, mas também por causa da justiça de um homem só, agora todos podem ser justificados. E quando a Bíblia fala da justiça de um homem só, ele está falando do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então o primeiro Adão, ele falhou na sua missão, mas o segundo não, o segundo veio nos dar acesso a um lugar de honra, o segundo veio nos dar acesso a um lugar de justiça. Então, queridos, hoje eu e você podemos andar em integridade junto ao Senhor. Hoje eu e você podemos andar em justiça junto ao Senhor, porque Cristo nos honrou entregando a sua própria vida por nós. Não existe honra maior do que essa, queridos. Não existe honra maior do que morrer por alguém. Não existe honra maior do que pagar o preço que você não merece, mas o outro merece, e você se coloca no lugar dele para sofrer o que ele deveria sofrer. Foi isso que Cristo fez por nós. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entendendo que a honra, ela vai gerar em nós uma consciência de dependência em obedecer ao Senhor. Vá comigo, por favor, em Mateus capítulo 13, versículo 53. A Bíblia vai dizer assim: tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga.
de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não pode fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Em outras versões vai dizer, por causa da falta de honra, por causa da falta de consideração. Agora eu quero chamar sua atenção para algo. No verso 53 e no versículo 54, nós vamos perceber que no coração daquelas pessoas havia uma admiração pelo que Jesus estava fazendo, sim ou não? Se você olhar na sua Bíblia, as pessoas que em um momento estavam desonrando ao Senhor, elas foram testemunhas oculares do que Jesus estava fazendo. Elas não tinham ouvido falar que Jesus estava ensinando e que Jesus estava operando milagres. Elas foram testemunhas oculares. Elas viram Jesus ensinando. Elas viram Jesus operando milagres. Elas contemplaram, elas estavam no mesmo ambiente ao qual Jesus estava fazendo aquilo que no coração delas gerou admiração, gerou respeito. A Bíblia diz que elas ficaram maravilhadas. De onde vem tanta sabedoria? Como pode um homem operar com tanta sabedoria dessa forma? Como um homem pode falar tão bem como este homem está falando? Eles estavam admirados, porque os frutos na vida de Jesus estavam evidenciando quem ele era de fato. E aquilo estava causando naquelas pessoas uma admiração e um respeito. E uma reverência por quem Jesus era, pela mensagem que ele estava transmitindo, pela importância que ele tinha. Queridos, mas aí vem uma cilada. No versículo 55, você vai perceber que no verso 55 e no versículo 56, eles começam a fazer indagações. Eles começam a questionar um pouco. Eles começam a comparar um pouco. Eles começam a dizer: não, mas isso aí não é o filho de Maria e José, não? Nós não conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs. Ele não cresceu junto conosco aqui? Em outras palavras, a gente viu esse menino brincando aqui. Como assim? Como pode ele ser tão sábio, se nós o vimos crescer? Ele estava aqui, conhecemos seu pai, conhecemos sua mãe, conhecemos seus irmãos, e eles começam a gerar no seu coração o sentimento de desonra, porque a desonra vai gerar em você comparação, a desonra vai gerar em você menosprezo, você vai menosprezar o que o outro está fazendo, você vai menosprezar o que Deus está fazendo, você vai menosprezar o que Jesus está fazendo, porque você começa a procurar formas de normalizar aquilo que é extraordinário. Você começa a querer buscar porquê, você começa a querer buscar explicações naquilo que não tem explicação, porque você não entende, eu e você não entendemos aqui, aquilo que vem de lá não, porque é loucura para a nossa cabeça. E muitas vezes Deus vai dar uma direção para você que você não vai entender. Mas se você tem um coração de honra, você obedece porque você sabe quem falou. E você não precisa entender tudo, você só precisa saber quem te deu a ordem. Porque, queridos, mais importante do que a ordem é quem deu ela. Mais importante do que você saber o que você tem que fazer, é quem te mandou fazer, queridos. Porque se é Deus que te mandou fazer, não tem como dar errado. Por mais difícil que seja, não tem como dar errado. Por mais adversidades que você encontre no caminho, você vai perceber uma graça e um favor de Deus te conduzindo a um lugar de triunfo. Porque a Bíblia fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, a gente pode andar.
A gente pode ser que em um momento da nossa vida a gente esteja no vale de sombra da morte. Pode ser que em um momento da nossa vida a gente esteja em um lugar onde a gente não consegue ver perspectiva de melhora. Mas se eu e você entendermos que carregamos a presença de Deus e que nós estamos em obediência, honrando ao Senhor, colocando Ele como prioridade na nossa vida, a gente não tem que temer, porque mesmo no vale da sombra da morte, nós encontramos vida, refúgio e alegria no Espírito de Deus, porque estamos honrando ao Senhor. Queridos, muitas vezes nós queremos desfrutar das bênçãos e daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas, queridos, buscar a Deus pelo que Ele pode fazer é o maior erro que podemos cometer na nossa vida. Porque nós estamos buscando a Deus pelo que Ele pode fazer, mas se mudarmos a nossa ótica para buscar a Deus quem Ele é na sua essência, nós vamos nos tornar aquilo que Deus nos fez ser, e não ficar correndo atrás de coisas, querido, porque a Bíblia nunca disse para a gente correr atrás de bênção, a Bíblia disse para a gente correr atrás do autor das bênçãos, e as bênçãos vão correr atrás de nós. Mas quando eu coloco a bênção, quando eu coloco o meu próprio desejo, quando eu coloco os meus próprios sonhos à frente daquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou desonrando a Deus. Seu rosto muito me alegra, e a sua felicidade me contagia nessa noite. Então, queridos, eu entendo que no versículo 55 e no versículo 56, eles começam a indagar, eles começam a criticar, eles começam a perguntar demais. E eu tenho uma máxima que eu carrego comigo mesmo, é que aqueles que indagam demais e perguntam demais é porque oram e leem de menos. Porque quem tem uma vida de oração, queridos, não tem tempo para ficar indagando. Quem tem uma vida de leitura da palavra não fica muito tempo em dúvida na mesma coisa. Ela encontra resposta. Porque deixa eu te falar uma coisa para você, a tua resposta não está no teu pastor, a tua resposta não está no teu marido, a tua resposta não está na tua mulher, a tua resposta não está no influenciador do YouTube, a tua resposta está na palavra. O que você precisa está na palavra. Aquilo que você está precisando como resposta para aquilo que você quer viver está na palavra. Mas nós não conseguimos honrar ao Senhor meditando na palavra. Nós não conseguimos honrar ao Senhor colocando isso como prioridade na nossa vida. Porque, queridos, eu sei que assim como eu, você não quer ser inconstante. Você não quer ser leviano com as coisas do Senhor. E vale muito mais nós ajustarmos o nosso coração para correr da forma certa, do que sair correndo desajustado. Vale muito mais a gente dar um pit stop, apertar os parafusos e voltar para a estrada. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Se você está na estrada, a caminho de Jundiaí, e você está na Dutra, e você recebe uma informação de que o parafuso do seu pneu soltou, e que o segundo parafuso soltou, você está aqui em Resende, você acabou de sair, está passando ali, sentido São Paulo. Você tem mais 4 horas de viagem. Eu vou te fazer uma pergunta. Você continuaria andando a 110 quilômetros na Dutra, sabendo que 2 parafusos do seu pneu já foram? Ou você pararia para consertar aquele erro? Ou você pararia para ajustar o coração? Queridos, existem muitos momentos na nossa vida porque o próprio Deus nos manda sondar o nosso coração. Não é responsabilidade do outro sondar o meu coração, nem a minha sondar do outro. A Bíblia diz para eu sondar o meu coração. E, queridos, quando nós falamos sobre honra, nós sabemos, e eu sei que você honra ao Senhor, eu sei que você ama ao Senhor, eu sei disso. Mas nós precisamos entender se no meio do caminho nós não estamos trocando as prioridades.
Porque deixa eu falar algo para você, não é anormal trocar prioridade. Todos nós estamos sujeitos a trocar a prioridade em algum momento. Todos nós estamos sujeitos, queridos, porque eu não sei o que você passa, eu não sei a pressão que você enfrenta, você não sabe o que eu passo, a pressão que eu enfrento, então não tem como eu julgar aquilo que eu estou vivendo mediante ao que você tem que viver, porque só Deus conhece o nosso coração de verdade, queridos. Então pode ser que em algum momento, por causa de alguma coisa, a gente tenha trocado a prioridade, ou a gente tenha colocado Deus em segundo plano. Queridos, isso pode vir a acontecer sim, mas você não pode permitir ficar nesse lugar para sempre. Porque se Deus está em segundo, você está em primeiro. E quem está morto não está em primeiro, não. E a Bíblia fala que nós já morremos para nós mesmos. Agora nós vivemos para Cristo. E quando nós olhamos para esse versículo, o próprio Jesus vai dizer, no versículo 57, de que não há profeta sem honra, senão na sua casa. E no verso 58 ele vai dizer, e não pôde fazer ali muitos milagres. Entenda algo, querido, a falta de honra não vem pela ausência de poder, e sim pela familiarização e a desvalorização do que o poder pode fazer. Jesus não disse que a bateria dele acabou para operar milagres. Ele não disse que ele estava cansado de operar milagres, e por causa disso os milagres pararam. Não foi por causa disso, não foi porque acabou o poder dele, não. Foi porque ele encontrou desonra. Ele encontrou incredulidade. Isso impediu ele de continuar operando milagres. Você sabe como isso é sério, queridos? Porque muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e olhamos para o nosso contexto e a gente fala, meu Deus, eu não consigo ver por que Deus as coisas não funcionam na minha vida, eu não sei porque as coisas não andam nessa área, parece que é um looping, é um vai e volta, parece que não sai do canto. Querido, será que Deus não está sendo impedido por nós mesmos de operar o poder dele sobre a nossa vida? Porque deixa eu te falar uma coisa, uma vez que o poder de Deus nos encontra, é impossível a gente ficar no mesmo lugar. Se nós olharmos para a Bíblia, todos aqueles homens e mulheres de Deus que se depararam com o poder de Deus, com o dunamis de Deus, eles foram levados a um outro lugar, eles avançaram, as coisas romperam na vida deles, novos desafios vieram, mas eles venceram. Porque a Bíblia fala que a nossa vida é de degrau em degrau, é de glória em glória, ou seja, nós temos que estar constantemente avançando, queridos. E a Bíblia não diz que é de elevador em elevador, a Bíblia não diz que é de avião em avião, a Bíblia diz que é de degrau em degrau. Você tem que respeitar o que Deus está fazendo na tua vida, em cada etapa da tua vida, queridos, porque é uma desonra você não querer viver aquilo que Deus tem para a tua vida, porque você acha que é pequeno demais. Mas quando a Bíblia fala sobre ser fiel no pouco, não está falando só de dinheiro. É ser fiel nas pequenas coisas que Deus confia a você. Nas pessoas que Deus confia a você. Na família que Deus te confiou. Porque, queridos, honrar a Deus é honrar o que para Ele é honroso. Honrar a Deus é amar o que Deus ama. É se importar com o que Deus se importa. É odiar o que Deus odeia. Então, se Deus honra a família, e se Deus ama a família, eu tenho que honrar e amar a minha família. Porque se eu não faço isso, eu estou desonrando a Deus. Se eu não honro os meus filhos, eu estou desonrando a Deus. Se eu não honro os meus pais, eu estou desonrando a Deus. Se eu não amo e não honro a minha igreja, eu estou desonrando a Deus. Porque igreja é um projeto de Deus, não é de homens, queridos. Homens não podem fazer isso, é só Deus que é capaz de fazer isso aqui. Então, quando eu honro a Deus, eu passo a amar o que Ele ama. Eu gosto de uma definição de John Bevere, no seu livro Temor ao Senhor. Ele fala que temer a Deus não é ter medo de Deus, porque muitas vezes nós pensamos, temos que temer a Deus, no conceito de que temos que ter medo, de que a mão de Deus vai pesar sobre a nossa vida. E ele fala, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter reverência e respeito por quem Ele é e o que Ele pode fazer. Temer a Deus é amar o que Deus ama, detestar o que Deus detesta, se importar com o que Deus se importa e priorizar o que para Deus é prioridade. Você sabe que quando nós trocamos a prioridade para aquilo que para Deus, porque muitas vezes nós estamos assim, queridos, e é normal.
o diabo nos conduzir para esse lugar, porque esse é o desejo do diabo. Muitas vezes nós estamos valorizando o que para Deus não tem valor e desvalorizando o que para Deus tem valor. Porque eu vou te fazer uma pergunta: Deus vê mais valor em uma vida ou em um carro? Não, me responda, por favor. Deus vê mais valor em uma pessoa ou em um carro? E por que nós amamos um carro e não conseguimos perdoar uma pessoa? Por que nós desejamos tanto uma casa, valorizamos tanto a casa que trabalhamos para conquistar, mas não conseguimos acreditar em uma pessoa que errou conosco? Aleluia. Só para você se distrair um pouquinho. Por que, queridos? Porque estamos valorizando o que para Deus não tem valor e desvalorizando o que para Deus é importante. Por que eu consigo pensar tanto no meu plano de carreira e gastar tanto da minha vida nisso? E eu não consigo valorizar a igreja. E eu não consigo honrar os que estão do meu lado. Eu não consigo honrar o meu marido, eu não consigo honrar a minha esposa, eu não consigo honrar os meus filhos, em nome de uma carreira de sucesso. Deus não está envolvido nisso, querido. Porque o teu sucesso na tua carreira e a perca da tua família não faz parte do plano de Deus para a tua vida. Ser milionário e ter teus filhos nas drogas não é o plano de Deus para a tua vida. Deus não tem problema que você prospere, avance, cresça e tenha muitos bens na sua vida, contanto que a honra a Ele seja em primeiro lugar. Contanto que o temor ao Senhor seja em primeiro lugar. E nós precisamos olhar para a nossa vida, porque muitas vezes nós estamos tornando comum aquilo que Deus fez poderoso. Aquilo que para Deus é poderoso, muitas vezes nós estamos tornando comum. Para pensar, coisas que você está vivendo hoje, que com certeza é a mão de Deus sobre você. Coisas que você desfruta hoje, que foi por causa da habilidade e da graça de Deus sobre a sua vida. Senão você não estaria vivendo o que está vivendo hoje, se não tivesse sido a ajuda de Deus, o auxílio de Deus na tua vida. Se Deus não tivesse nos conduzido àquele lugar, se Deus não tivesse protegido a nossa família, se Deus não tivesse aberto as portas que não tinham chave. E nós estamos tornando isso comum. Às vezes estamos reclamando do trabalho que Deus nos deu. Estamos reclamando da família que Deus nos deu. Estamos reclamando da igreja que Deus nos deu. Estamos reclamando do pastor que Deus nos deu. Estamos reclamando do líder que Deus nos deu. Estamos reclamando do filho que Deus nos deu. Porque estamos tornando em um momento era poderoso. Meu Deus, essa é a resposta que eu precisava. Obrigado por esse emprego. Obrigado por essa família. Obrigado por essa igreja. Obrigado por esse pastor. 6 meses depois, 1 ano depois, 3 anos depois, eu não aguento mais essa família. Por que o Senhor não me tira desse emprego? Eu não aguento mais esse pastor. Por que eu estou nessa igreja? Queridos, você está desonrando e tornando comum aquilo que é poderoso para você. Nós não podemos deixar o diabo fazer com que eu e você venhamos a nos familiarizar, no sentido de desprezar a unção. Porque a unção de Deus está disponível. O poder de Deus está disponível. O que pode impedir o poder de Deus de nos alcançar aonde estamos é tornar aquilo comum. É se familiarizar no sentido de desprezar. É tornar aquilo tão perto, tão íntimo, ao ponto de não ver mais valor. Vá comigo, por favor, em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Eu não vou perguntar se você me ama agora, eu pergunto no final. Mas tem que me amar para ir para o céu, senão... E eu vou embora também, então eu posso falar o que eu quiser, porque... Não é não? Já que eu estou indo embora, estou tranquilo. Marcos, capítulo 7, versículo 6...
A Bíblia diz assim: respondeu-lhes, bem, profetizou Isaías a respeito de vós. Hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Queridos, nós podemos aprender com essa mensagem. Eu não quero que você foque na parte do hipócritas, eu quero que você foque na parte do honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque nós podemos entender que a honra é uma atitude de coração. A honra, ela vai se estender por nossas ações, mas ela é de fato uma atitude, fruto de um coração alinhado com Deus. Eu honro a Deus porque o meu coração está alinhado com Ele. Porque, queridos, se nós ficarmos aqui 24 horas, levantando nossas mãos e dizendo, Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, Pai, eu te amo, e nós não conseguimos obedecer uma direção de Deus, para Deus isso não é amor. Para Deus isso não é honra. Porque a Bíblia vai dizer em João, aqueles que me honram, aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Ou seja, para Deus o significado de amor é obediência. Não são palavras jogadas ao vento. Não são ações que a gente faz para querer demonstrar amor. Mas é um coração alinhado. E por causa de um coração alinhado, eu faço. E aí eu não tenho medida para fazer, porque o coração está alinhado. Eu já fui questionado de, pastor, talvez você já ouviu isso, ou já pensou nisso. Eu já pensei e já fui questionado. Pastor, qual que é o limite, né? Porque é uma linha bem tênue, né, pastor? Qual que é o limite entre a honra e a bajulação? Já ouviu isso? Qual que é a linha entre a honra e a idolatria? Qual que é o limite entre a honra e estar bajulando? E a minha resposta é o teu coração. O teu coração é o limite. Porque se você fizer muito com o coração errado, é bajulação. Só que se você fizer um pouquinho de nada com o coração errado, continua sendo bajulação. Agora, se você está com o coração certo, o pouco não tem limites. Honre até dizer, até a pessoa dizer, meu amigo, pare de me honrar. Não aguento mais ser honrado por você. Aí você continua honrando. Porque honra não tem a ver com o que o outro merece. É uma atitude de um coração de alguém que é honroso. A honra não é medida pelo merecimento do outro de merecer honra. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a gente merecia que Jesus morresse na cruz pela gente? Imagina se fosse por merecimento. Será que a gente merecia a morte de Jesus Cristo? Não. Não merecia, não. A gente não ia poder fazer nada para pagar isso. Então, honra não é com que o tanto que o outro merece ser honrado. Honra é porque eu sou tão alinhado e o meu coração é tão ajustado com o Senhor que eu honro a Ele sem medidas. Não existe limite para a honra. Deixa eu dizer de novo, não existe limite para a honra. Você pode honrar sem limites, queridos. Se o teu coração está ajustado, não tem limite. Agora, se não está, ajuste. Não faça por fazer. Não faça querendo algo em troca. Não faça querendo uma oportunidade. Não faça porque, querido, isso não produz vida em você. Não é isso que Deus espera de você. Mas quando nós ajustamos o nosso coração, nós entendemos que o que é honrável para Deus, passa a ser honrável para nós. E aí, queridos, nós entendemos que existe uma das leis mais infalíveis da terra, que é a da semeadura. Então, se eu planto honra, eu vou colher honra. Se eu planto honra, eu vou colher honra. E Deus é quem vai te honrar. Deus é quem vai honrar você. E se nós olharmos para isso, se nós entendermos isso, nós vamos entender que a honra, ela faz com que nós nos tornemos favorecidos.
favorecimento diante de Deus e diante dos homens, por causa de um coração honroso. Porque eu coloco Deus como prioridade nas minhas decisões. Porque eu coloco Deus como prioridade nas minhas escolhas. Porque eu decido entregar ao Senhor o controle da minha vida. Porque eu decido incluir Deus nas minhas decisões. Porque eu decido não sair dali até que eu receba do Espírito o que eu estou buscando. Isso é honra, queridos. E quando eu entendo que eu devo praticar essa honra com Deus, eu entendo que agora eu preciso praticar com os outros. Porque eu já quero te adiantar de algo. Honra é um princípio bíblico. E princípio bíblico é inegociável. A gente não consegue convencer Deus de abrir mão de um princípio. Deus não abre mão de princípios. E se Deus não abre mão de princípios, nós não temos que abrir mão de princípios. E honra é um princípio e um fundamento bíblico. Nós temos que honrar ao Senhor de todo o nosso coração. Vá comigo, por favor, em Romanos, capítulo 12, versículo 10. Romanos 12, 10. Essa parte aqui você vai se alegrar como você nunca se alegrou antes. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha só o que a Bíblia está nos ensinando. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você sabe qual que é a honra que Deus espera que eu e você venhamos a andar, como nós estamos estudando aqui? Primeira honra, a Deus, ponto. Eu não posso honrar as pessoas desonrando a Deus, isso não é honra. Eu honro em primeiro lugar a Deus. Mas uma vez que eu honro a Deus, agora Romanos capítulo 12, versículo 10, eu preciso honrar aqueles que estão ao meu lado. E a forma bíblica de honrar quem está ao meu lado é preferindo ele do que eu. É assim, ó, estamos numa fila e agora todo mundo sabe. Você está naquela fila 2 horas e chega um sorteio do nada. Você é o próximo da fila. Chega um sorteio do nada. Que o próximo da fila vai ganhar uma BMW 0. Você olha para trás, está o seu irmão, e você fala, pode ir. Não, mas você precisa dessa BMW. Você precisa desse carro, você está sem. Mas eu quero honrar você preferindo você. Se alguém tiver que ter sucesso primeiro, que seja você. Se alguém tiver que vencer na vida primeiro, que seja você. Se alguém tiver que ter a resposta primeiro que precisa, que seja você. Essa é a honra bíblica. Eu não estou buscando os meus próprios interesses. Eu estou preferindo aos outros em amor. Será que a gente está pronto para sentar nessa mesa e conversar com Jesus sobre honra? Porque foi isso que Jesus fez. Quando Deus precisava de uma resposta para o seu plano, Ele disse, eis-me aqui. A Bíblia diz em Filipenses que Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua virtude, de toda a sua majestade, e veio à terra em forma de homem. Essa é a maior humilhação para um rei que tem. Queridos, a gente fica pensando, nossa, Jesus sofreu, né? Jesus foi apedrejado, Jesus cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho, torturaram ele. Queridos, o que é isso comparado a um ser que tem todo o poder, perder tudo que tinha e se tornar um nada? Não existe renúncia maior do que abrir mão do poder que você tem
para se tornar um nada. Porque foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão de tudo, todo o poder que ele tinha, toda a glória que ele tinha. E ele veio em forma de homem. Sofreu o que nós sofríamos, passar o que nós deveríamos passar. Como forma de honra. Então a honra, queridos, que Deus espera de mim e de você, é preferindo o outro. Eu torço pelo teu sucesso. Eu oro pelo teu sucesso. Eu invisto no teu sucesso. Porque a gente chora com os que choram, mas não se alegra com os que se alegram. A gente consegue chorar quando alguém perde uma oportunidade. A gente se sente aquela dor mesmo. E eu falo genuinamente. A gente sente aquela dor. Mas a gente não se alegra como deveria quando o irmão muda de casa. Quando o irmão compra um carro. Quando o irmão abre uma empresa. Quando o irmão casa. Quando o irmão tem filhos. A gente não se alegra com os que se alegram. A gente chora com os que choram. Mas a gente não honra ao ponto de se alegrar com os que se alegram. A gente não honra ao ponto de preferir com que a alegria dele venha primeiro do que a minha. Porque, segundo a Bíblia, essa é a honra que Deus espera de nós. Eu prefiro você do que eu. Queridos, entenda, preferindo-vos, nos dá a conotação de que a escolha é minha. Eu tenho que decidir se eu quero que seja você ou eu. Não é Deus que vai me fazer colocar o outro na minha frente. Talvez o diabo esteja dizendo para você agora, mas se eu preferir o outro, quem é que vai me preferir? Se todo mundo tiver com o coração alinhado, se você está preferindo alguém, alguém está preferindo você. Se você está torcendo por alguém, alguém está torcendo por você. Se você está acreditando em alguém, alguém está acreditando em você. Aí nós vamos para entender que para Deus, eu tenho que honrar a Ele, mas eu tenho que honrar quem está do meu lado. Eu tenho que honrar o meu marido, eu tenho que honrar a minha mulher, eu tenho que honrar os meus filhos, eu tenho que honrar o meu chefe, eu tenho que honrar os meus colegas de trabalho, eu tenho que honrar os diáconos da igreja, eu tenho que honrar os midianitas. Eu tenho que honrar quem chega mais cedo para limpar o banheiro. Eu tenho que honrar quem chega mais cedo para arrumar a cadeira que sentamos. Como o pastor falou aqui, eu tenho que honrar aqueles que investiram nisso aqui. Eu tenho que honrar, porque se hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo, é porque alguém decidiu pagar o preço. É porque alguém decidiu acreditar primeiro. É porque alguém decidiu renunciar primeiro. Alguém decidiu honrar tanto a Deus que abriu mão dos seus próprios interesses para beneficiar a outros. Alguém decidiu abrir mão do que tinha, ou deixar de desfrutar de algo, deixar de fazer algo, para investir em algo, não era nem em uma pessoa diretamente, mas era em algo com a finalidade de alcançar outros. Isso é honra, queridos. E aí a Bíblia vai para... Vá comigo, por favor, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Meu Deus, meu tempo está acelerado. Parecendo o Livinha falando no 2x do... Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Agora, queridos, eu quero falar sobre o terceiro ponto da honra. Primeiro ponto é honrar a Deus acima de todas as coisas. Segundo ponto, quando eu honro a Deus, eu honro pessoas que estão ao meu lado. Independente do que elas podem me oferecer,
independente do cargo que elas exercem, independente do poder aquisitivo que elas tenham. Eu não olho para o que ela pode fazer. Eu honro ela porque é um princípio bíblico. Eu devo respeitar ela, eu devo honrar ela, porque é um princípio bíblico, não pelo que ela pode fazer. E aí entra o terceiro ponto. Honrar o meu pastor. Honrar os meus líderes. Honrar aqueles que estão exercendo o presbitério. E a Bíblia fala, esses são merecedores de dobrados honorários. Eu preciso honrar o meu pastor. Eu preciso honrar a esposa do meu pastor. Eu preciso honrar os filhos dos meus pastores. Eu preciso honrar a família do meu pastor. Porque, segundo a Bíblia, esses são merecedores de dobrados honorários. Não é uma opção nossa. Eu não escolho a quem eu devo honrar. Deus já escolheu quem merece honra. Deus escolheu quem merece ser honrado. E eu só tenho que honrar quem Ele já escolheu. E eu peço licença do pastor para falar sobre isso. Porque Deus tem colocado essa mensagem no meu coração. E eu vou carregar ela. Nós temos que honrar os nossos pastores para que haja crescimento. Porque se eu estou num lugar e eu não consigo me submeter àquela liderança, eu não cresço. Eu preciso honrar, eu preciso proteger, eu preciso acreditar, eu preciso investir, eu preciso preferir em honra. Se alguém tiver que dar certo, que seja você primeiro. Se alguém tiver que crescer, que seja você primeiro. Se alguém tiver que avançar, que seja você primeiro. E é engraçado porque no coração dele está esse sentimento para você. Eu falo isso porque eu sou pastor. O sentimento do pastor é que a ovelha cresça e avance mais do que ele mesmo. Quando o pastor prega, quando o pastor ensina alguma coisa aqui, é porque ele sabe que se você praticar aquilo na tua vida, e se você colocar aquilo em prática na tua vida, você vai desfrutar disso, não é ele. É você que vai desfrutar disso. E ele sabe que você se tornando melhor, para ele é melhor. Então, queridos, nós temos que honrar aqueles que estão revestidos de autoridade. Temos que honrar os nossos líderes. Nós temos que honrar aqueles que Deus colocou como guias, como aqueles que apontam o caminho, aqueles que nos protegem. E, querido, a honra é de diversas formas. Eu honro quando eu olho nos olhos. Eu honro quando eu cumprimento. Eu honro quando eu abraço. Eu honro quando eu dou satisfação. Eu falei isso na igreja, eu ministrei sobre isso domingo passado na igreja. E eu fiz uma pergunta que eu vou repetir ela aqui para você. Quem é casado, levanta a mão aí. Quem é casado, levanta a mão. Vou fazer uma pergunta para você que é casado. Para as mulheres, tá? Só para as mulheres agora. Mulheres, me respondam uma coisa. Se teu marido sair de casa hoje de noite e voltar só sábado que vem e não falar nada, como é que vai ser a recepção dele quando ele voltar? Se entrar em casa, né? Lá na igreja falaram, se entrar. Falei, eita, a irmã tá brava. Mas meu irmão não ia ser recebido com cheiro e abraço, não. Fica aí do lado de fora, me diga o que você fez, porque você fez isso. Quando você entrar, tem um cabo de vassoura aqui lhe esperando. Porque, queridos, eu vou fazer uma pergunta para você, mulher. Se ele volta com um buquê de flor, se ele volta dizendo, eu te amo, você é o amor da minha vida, adianta de alguma coisa? Sim ou não, mulher? Me responde, sim ou não? Não, porque ele te desonrou. Quando ele saiu de casa no domingo à noite, e não te deu satisfação e volta só no outro sábado, ele te desonrou, porque ele tem uma aliança com você. E uma vez que nós firmamos uma aliança, nós temos um compromisso. E eu não escolho se eu quero mais. Eu já escolhi quando eu assumi a aliança. Por quê?
Nós não damos satisfação para os nossos pastores. A gente some, né? A gente some. Estou perambulando por aí. Um dia eu volto, um dia eu apareço. E quando eu apareço, você tem que me amar, viu? Porque eu sou sua ovelha. Por que, queridos, essa desonra tão grande no nosso coração? Porque o diabo acha que a gente não presta conta a ninguém. Se Deus nos ensina, ei, é um princípio bíblico. Deus nos ensina a honrar. Deus nos ensina a prestar contas. Fica sem prestar conta no teu trabalho. Falta hoje, falta amanhã você vai trabalhar, não vai? Não aparece amanhã, e aparece só na outra segunda, e não dê satisfação nenhuma. Você sabe o que vai acontecer, eu não preciso te dizer não. Mas por que a gente não falta? Porque o dinheiro é prioridade. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou sustentar o meu filho? Como é que eu vou sustentar o meu casamento? Eu tenho que trabalhar, é por causa do dinheiro. Agora na igreja não envolve dinheiro, envolve coração. Aí mostra quem nós somos de verdade. Estou indo embora mesmo, posso descer a madeira e vou embora. Aí fica para o senhor aí a bronca. Aí a gente não tem compromisso, não, eu faço o que eu quiser na minha vida. Da onde? Me mostre na Bíblia que a gente tem liberdade de fazer o que a gente quer. Sente comigo aqui no final, pode ficar 3 horas, me mostre na Bíblia um versículo que diz que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, que você é dono de si mesmo. Aí eu volto aqui, para me retratar, para pedir perdão. Mas eu já adianto que você não vai me mostrar, porque não tem. Não tem. Mas o diabo está com a mentalidade. E a gente acha que é só a nova geração, né? A gente diz, não, esses jovenzinhos são rebeldes demais. Mas a gente vê uma cambada de homem e mulher de 30, 40, 50 anos, e pior que os jovens. Eu prefiro trabalhar com os adolescentes. Eu prefiro trabalhar com jovens. Ah, mas é porque eles são difíceis demais. E a gente é uma bênção, né? Ah, eles erram demais, a gente só acerta. A gente é uma maravilha. Às vezes eles são mais rápidos para reconhecer o erro. São mais rápidos para dar o braço a torcer. Mas a gente não consegue entender que é um princípio bíblico. Que a honra é algo bíblico. E quando nós andamos em honra, quando Deus nos honra por andarmos em honra com Ele e com aqueles que estão do nosso lado, o sobrenatural de Deus é liberado sobre a nossa vida e nós começamos a desfrutar de grandes coisas. Eu quero te dar um desafio. Pratica essas 3 coisas na tua vida. E eu duvido você não ver grandes coisas acontecendo na tua vida. Porque às vezes estamos honrando a Deus, mas não estamos honrando quem está do nosso lado. Às vezes estamos honrando quem está do nosso lado, não estamos honrando a Deus. Às vezes estamos honrando o pastor, não estamos honrando quem está do nosso lado. A gente honra o pastor, a gente ama o pastor, ama a esposa, ama a família dele, mas a gente não consegue honrar o diácono que está na porta, a gente não consegue honrar o chefe, a gente não consegue honrar o irmão, a gente não consegue honrar quem está do nosso lado. Está errado, queridos. Estamos quebrando princípios. Eu preciso honrar. Faz esse teste na tua vida. Pega 6 meses para botar isso em prática, honrar a Deus, honrar quem está do teu lado e honrar a tua liderança. Eu duvido a tua vida não mudar em 6 meses. Pronto, o povo gosta muito hoje de chaves, né? Chaves do sucesso. Pronto, tem 3 aí, pronto, é o que você gosta de chave do sucesso. Pronto, pega essas 3 chaves do sucesso e aplique na sua vida. Pega essas 3 coisas e coloque em prática na sua vida. Eu duvido a tua vida não mudar, porque você está obedecendo a palavra, e a palavra tem poder, queridos. A palavra de Deus funciona, independente de quão difícil seja o cenário, a palavra de Deus continua funcionando. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas a Bíblia vai dizer sobre a recompensa da honra. Vá comigo rapidamente para nós encerrarmos, em Isaías 61:7. Outro dia o seu pastor me traz aqui, para eu falar a parte boa da honra, porque hoje eu só bati em você, né? Mas outro dia eu venho para só te alegrar. Mas eu vou deixar um gostinho aqui para você.
Isaías 61:7. A Bíblia diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Presta atenção em algo. Em Mateus, o próprio Jesus está dizendo que não existe profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Agora aqui, o profeta Isaías está dizendo: olha, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Porque, queridos, aquele que anda em honra, recebe dupla honra da parte de Deus. Então, se você praticar a honra com Deus, com os seus irmãos e com os seus pastores e sua liderança, você vai sair do lugar de vergonha, porque o lugar de vergonha é um lugar onde as coisas não dão certo. O lugar de vergonha é onde a gente não tem triunfo e não tem vitória. A Bíblia está dizendo: em lugar da vossa vergonha, você vai ter dupla honra sobre a sua vida. Em lugar de afronta, ou seja, em lugar de perseguição, em lugar de afronta, você vai exultar na vossa herança, ou seja, aquilo que Deus já tem preparado para você vai se cumprir por causa de um coração de honra. Aí ele continua dizendo: ei, por causa disso, na sua terra, no lugar aonde eu te plantei, no lugar aonde eu te coloquei, porque você é um homem e uma mulher de honra, você vai ter o dobro. Você vai possuir o dobro. Aonde? Aonde é, pai? Qual é a terra que o Senhor vai me mandar? Não, na terra que eu já te plantei. Aleluia. Na terra que eu te plantei, você vai receber dupla honra. E melhor do que isso, queridos, perpétua alegria. Perpétua alegria. Viver em paz. A honra que não traz dor de cabeça. A honra que não traz dívida com ela. A honra que não traz confusão. É um lugar de alegria e paz. Não é um tumulto na nossa vida, não é um alvoroço na nossa vida, não. É um lugar de paz. Porque honramos ao Senhor. E uma vez que honramos ao Senhor, nós abrimos porta para a dupla honra de Deus sobre a nossa vida. Você recebe essa palavra com alegria? Você podia fechar os seus olhos, eu queria orar por você. Pai, eu preguei a Tua palavra, eu falei o que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei, Pai, que uma vez que acolhemos a Tua palavra com alegria, nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor fez grandes coisas nessa noite. Eu sei que o Senhor prescrutou o coração de muitos aqui. Eu sei que o Senhor nos alinhou, o Senhor nos colocou de volta no lugar certo. O Senhor apertou os parafusos para que possamos correr mais longe e mais rápido. Obrigado, Pai, porque nós confiamos e acreditamos nas direções e orientações do Teu Espírito. E queremos viver isso em todos os momentos da nossa vida. Confiando e acreditando na soberania do Senhor sobre nós. Pai, nós amamos a Tua presença e somos dependentes dela para tudo que vamos fazer na nossa vida. Em o nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém. Muito obrigado para cada um de vocês por receber essa palavra com alegria. E já amo vocês de coração. Obrigado. Glória a Deus. Eita, querido, eu queria pregar essa noite toda. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês sabem que já sou um pastor, por mais de jovem que eu seja, né? Sou um pastor de cabelo branco. E a vida vai nos melhorando. Existe uma canção da banda Resgate, né? Que diz assim: quando a gente está ficando bom, a gente está na hora de partir, né? A gente vai melhorando, melhorando e vai aprendendo isso. Porque a experiência vai nos mostrando isso. O que eu quero dizer com isso é que na igreja também nós passamos pelos os processos que nós vamos aprendendo cada vez mais. E nós vamos verificando todo o ensino que nós aprendemos. Se você não sabe, o Verbo da Vida tem uma comissão doutrinária que sempre está verificando o que se ensina, para que o que se ensina na igreja seja realmente a palavra de Deus. Verificamos se o que está sendo dito é verdade, é o que a Bíblia diz, é fundamento. Então, esse processo
faz com que um ministro que nós conhecemos, que é do Verbo da Vida, chamado Tony Cook, diz que a cada 5 anos ele apaga tudo que ele tem no tablet dele e volta a estudar tudo de novo, para ver se o que ele está dizendo é verdadeiro, é fundamental. O que eu quero dizer com isso, querido? Nesse tempo que a gente fica fazendo essa parte de revisar tudo que a gente aprende, né? Nós encontramos que esse ensino de honra é um ensino celestial. A honra é uma cultura dos céus. A honra no casamento. Queridos, permita seu pastor dizer, porque nós registramos o casamento, porque nós casamos e fazemos o registro, por causa de honra. Honra pelo cônjuge. Não queremos viver maritalmente sem estar registrado. Se um filho, quando nasce, nós registramos o filho, porque o casamento também não tem que ser registrado. Tudo que nós devemos fazer tem que ser com a base da honra. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado. Sabe por que ela está sentada numa boa cadeira? Dê uma olhada para ela. Diga para ela isso. Sabe por que você está sentado numa boa cadeira? Isso é honra para a sua vida. Porque nós queremos uma coisa melhor. É para você, para a sua vida, é para a minha vida. Amém? A cultura da honra tem que ser celebrada e tem que ser cada vez mais entendida. Entendida. Aleluia. Quantas pessoas chegam para falar sobre o casamento e pedir uma oração para Deus, em um passe de mágica, resolver o problema do casamento? Deixa eu te dizer, querido, não é a oração que resolve. Nunca será. O que fundamenta um casamento se chama amor e respeito. Se chama honra. É a mulher honrar o marido. É o marido honrar a mulher. Porque os filhos, como eu vejo Elias hoje pregando, eu fico ali, às vezes eu fico me contendo, porque eu vi o crescimento e servi ao pastor Sérgio, na verdade ainda sirvo até hoje. Sempre que me precisar de mim, eu estarei pronto a servi-lo. Porque ver os 2 filhos dele, Mateus e Elias, frutificando a cultura da honra. Porque como os pais honraram os filhos. Nós encontramos na Bíblia também, do mesmo jeito, o Senhor falando para os filhos, honrem aos seus pais. Por mais que seu pai não seja perfeito, nem sua mãe seja perfeita, mas é pai e mãe. O que a Bíblia fala para o filho é honre, valorize, ame. Não é verdade, Valdemir? Queridos, e quando nós olhamos também no trabalho também, honrar o que você está fazendo, honrar a pessoa que te contratou, prestar o serviço que você tem que prestar. Veja, a honra está envolvida em tudo que é lugar, gente. Não é verdade? Quando você vai num médico e é bem atendido pelo médico, e no final você paga a consulta, aquilo é honra pelo atendimento do médico. Dispensou tempo para lhe atender. Então isso está envolvido em tudo, gente. Como eu desejo que tanto o meu coração como o seu também possa ser envolvido com isso. Como eu desejo que você, quando chegar nessa igreja, já honrar as pessoas que estão ali, te recebendo ali, reservando a vaga para você colocar o carro, que estão trabalhando para poder fazer isso. Você entrar, tem uns diáconos trabalhando, que chegaram mais cedo, tem um louvor que chegou mais cedo para poder ministrar o louvor para você. Tem um pessoal do DI que pouco a gente vê, e eu até encorajo a você a também ajudar também a cuidar do DI. Nós temos poucas pessoas para fazerem isso. E quando tem muitas pessoas, alivia o barco, alivia o peso. Estão compreendendo? Mas estão seus filhos lá sendo amados, ensinados, cuidados. Valoriza, gente. Honra. Isso é honra. Aleluia. Honrar o lugar no qual nós estamos, daquilo que nós estamos recebendo. Estão comigo? Honrar o que nós temos, o que nós conseguimos. Ainda não temos o que nós queremos, mas nós já temos alguma coisa. Nós honramos o que nós temos. E juntos vamos alcançar coisas melhores. Amém? Esse envolvimento.
E a honra, ela não se baseia, querido, em um ato, em práticas. Ela é fruto do amor. Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você ama seu irmão? Se você ama, não tem como. Dá igual a honra. Você vai honrar. Amém? Então eu peço a Deus e oro a Deus que seja iluminado o nosso entendimento. Para mim, queridos, a palavra me fez refletir e pensar nos meus líderes. Pensar nas pessoas, pensar em você que eu sirvo. Amém? Pensar em todo esse contexto, pensar em Deus também. E a gente colocar esse princípio como algo muito fundamental. Amém? Honra. Diga honra. E eu queria fazer com você, igreja, algo muito especial hoje. Eu queria que a gente honrasse a vida de Elias. Amém? E como nós podemos fazer isso? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, verso 6, diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não daria para pegar Elias e ele passar um tempinho na sua casa para você dar o melhor que tem na sua casa. Não tem como a gente fazer. Então, o que é que geralmente a igreja faz? Nós tiramos uma oferta, nós tiramos um presente para dar. Você está comigo? Aleluia, você está comigo em fazer isso hoje também? Eu queria que o diácono viesse aqui e pegasse. Amém? Nós vamos honrar a vida desse jovem que tem abençoado por onde tem passado, tem sido boca de Deus. Amém? E foi boca de Deus aqui também. Glória a Deus. Eu fui muito edificado, viu? Amém, gente? E a palavra de Deus ordena a gente fazer isso. Dar um presente. Amém? Qual é o Pix, Elias, por favor? Eu sei que a gente está no improviso aqui, né? Mas qual é o seu Pix? Passa para eles lá, por favor, para eles colocarem aqui, porque você já manda direto para ele. Amém? Mas eu queria que a gente fizesse esse momento. Ah, pastor, e quanto é? Gente, a honra é coisa do seu coração. Você dá pela bênção que foi hoje, pela bênção que é. Glória a Deus. Amém? Uma forma da gente fazer isso. E também isso eu sei que é um cuidado de Deus pela vida dele. Glória a Deus. Queria colocar isso aqui, gente, para a gente poder fazer isso. Caso você queira dar em espécie, vai estar aqui também para fazer isso. Mas vamos celebrar esse momento bíblico. A Bíblia diz aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Aquele que compartilha coisas espirituais, que receba das pessoas que foram instruídas. Amém? Favor e graça. Vocês estão vendo aí? Está vendo aí, gente? Amém? Oi, Edson, tudo bom, Edson? Beleza. Glória a Deus. Queria que você ficasse de pé agora, nesse momento. Aleluia. Se você trouxe em espécie, eu queria que você trouxesse no nome de Jesus agora. Glória a Deus. Queria orar por ele agora. Aleluia. Que você estender sua mão para cá. Esse grande homem de Deus. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos
Nós celebramos a sua obra através de Elias. Obrigado, Pai, pela unção que este jovem tem carregado. Obrigado pelo sim dele. Obrigado, Pai, pela clareza no seu interior do seu plano para a vida dele. Obrigado pelo seu favor, Pai, assistindo na caminhada. Clareza do teu plano cada vez na vida de Elias. No nome de Jesus, Pai, nós oramos agora como igreja, com gratidão nos lábios, no coração, por tudo que nós recebemos. E no nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, porque portas de acesso a lugares, a lugares, a lugares, e a lugares, e a lugares. Sim, Pai, no nome de Jesus,